Olá, muito bem-vindos a mais um episódio dos Agentes do Drama. Eu sou a Raquel e tenho comigo a Cláudia. Olá! E o Pedro. Olá! Vamos então à música. Enganei-me, porque falta... falta... Vamos seguir com o terceiro episódio da primeira season. Oh, que caralho! Olá, bem-vindos a mais um episódio dos Agentes do Drama. Eu sou a Raquel e tenho comigo a Cláudia. Olá! E o Pedro. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Is Dark Materials. Espera, eu vou escrever. Eu tenho episódios dissociativos. Olá, bem-vindos a mais um episódio dos Agentes. Vamos falar sobre o primeiro episódio da terceira season. Não é agora, eu vou imaginar um canguru morto. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Agentes do Drama. Eu sou a Raquel e tenho comigo a Cláudia. Olá! E o Pedro. Olá! Hoje vamos falar sobre o terceiro episódio da primeira season, His Dark Materials. Ufa! Foi só 10 minutos, está tudo bem. Puxa vida. Epá! Espero que o episódio tenha sido muito mais tranquilo para vocês do que esta nossa intro. Foi. Foi, sim senhora, definitivamente. Assim de chapa, como a Cláudia costuma perguntar. Gostaram, não gostaram? Como é que é? Sim, olha, eu gostei muito. Eu gostei do total no fim. Confesso que me exaltei Gostaste do algumas quê? vezes. Gostei do total no fim, portanto, depois de ver como um todo. Mas exaltei-me algumas vezes durante o episódio a pensar, o quê? Sério? Mas depois eles resolveram o assunto. E eu fiquei Sim. mais tranquila. Eu acho que é fazer as pazes, não é? Não está parecido, mas pronto, está a funcionar bem no geral. Exato. Mas houve uma coisa que me chateou profundamente. Que foi termos informação sobre o John Perry. Sim. Tipo, com um ano de antecedência. Saúde. Epá, desculpem. Não. Ok, pronto. Mas olha, a Lyra, afinal, é raptada por gobblers e é salva pelos ciganos. E eu confesso que tinha ficado com a ideia, apesar de já ter lido os livros e de ter visto a série, eventualmente, mas tinha ficado com a ideia de que quem a apanhava seriam os próprios ciganos. Eu digo isto na série em si, eu digo isto porque me pareceu da última vez que quem a estava a apanhar, no último episódio, era não é o Father Coram, portanto o outro, o John O Fa. Lord Fa. Sim, que parvoíce. E por isso é que eu depois no último episódio eu tinha feito a pergunta de quem é que vocês tinham ideia que a tinha raptado. E vocês disseram muito bem, os gobblers. Eu confesso que estranhei um bocadinho tu teres-me feito essa pergunta no último episódio, porque eu tinha ficado com a sensação que era tão óbvio e claro que quem a estava a raptar era os gobblers, que fiquei um bocado atarantado com a tua pergunta. E de facto Comecei a era. questionar tudo acerca do que sei sobre a vida e o mundo. Porque efetivamente estava lá a raposa, que era precisamente a mesma raposa que nós tínhamos visto no episódio anterior, junto do indivíduo que tinha raptado o Billy. E portanto eu achei que a série que ainda por cima a série estava a fazer questão de me comunicar que ela estava a ser raptada pelos gobblers. Portanto, quando tu me perguntas, olha, Sousa, tens a certeza que sabes quem é que raptou a Lyra? Mas eu juro-vos que tinha, apesar disso tudo, tinha parecido que pela sombra o ar era do senhor. E pensei, que engraçado, a série está a pregar uma rasteira, portanto, às pessoas, para elas se enganarem. E olha, enganei-me redondamente, eu é que me enganei. Enganei-me a mim própria e tentei-vos enganar a vocês e afinal ela de facto foi raptada pelos goblins, mas foi salva pelos ciganos. É engraçado. Eu curti bué dos ciganos neste episódio. Eu também. Já estava a fazer falta. Porque eu no último episódio até disse que andávamos a ver pouco dos ciganos e da Má Costa. E já estava a fazer falta. E peço desculpa aos ouvintes que eu estava tão revoltada no último episódio de termos sabido que o Lord Asriel era pai da Lyra tão cedo, mas afinal, mesmo no livro, sabe-se logo no capítulo a seguir. Portanto, eu se calhar devia só ter lido mais um bocadinho. Já agora que falas de revelações, há outra grande revelação neste episódio
e pronto, quem viu o episódio agora sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar. A minha pergunta para ti é: também esta acontece num momento diferente nos livros? Não, eu também achava que sim, e achava que era muito mais tarde, mas eu tenho, o que eu percebi foi que eu tinha esquecido completamente a história sobre o nascimento da Lyra. E então nos livros acontece nesta altura, são os ciganos que lhe contam, embora nos livros não seja a Má Costa, mas é um bocado irrelevante, mas tudo o resto da história que está contada neste episódio é assim que acontece nos livros. Ok. Ou melhor, é assim que é contada nos livros, toda a história do Asriel e a Sra. Coulter se apaixonarem, ela ser casada, toda aquela história foi tal e qual. Às vezes há decisões que os realizadores e os argumentistas das séries tomam quando fazem adaptações que, pronto, ficam diferentes. O produto final fica diferente do original, mas eu acho que se nós tivermos um bocadinho de espírito aberto, conseguimos perfeitamente compreender porque é que essas decisões são tomadas. Se tu seguires apenas, se esta série de televisão seguisse exclusivamente a Lyra, tu ias sentir quase garantidamente que o personagem da Mrs. Coulter estava mal desenvolvido. Estás a ver? Então o que tem que acontecer é que tu tens que seguir de vez em quando o ponto de vista de outros personagens, embora isso não aconteça na história original. Sim, claro, mas por exemplo, tudo o que vimos da Sra. Coulter neste episódio, nós nos livros também acontece, simplesmente nós sabemos por outras pessoas. Okay? Alguém nos conta. Sim. O que eu queria dizer com isso é que, como tu tens que seguir mais personagens e há outros personagens que ganham porque é uma série de televisão, como têm screen time, não é só aparecer, tem que ter um bocadinho mais de densidade. E eu acho que foi por isso que eles pegaram na revelação de quem é que é o pai da Lyra e a tiraram da Má Costa para a oferecer à Coulter. Porque esse é uma boa oportunidade para o personagem brilhar um bocadinho mais e ter um bocadinho mais de relevância só sua para a história. Mas, de qualquer maneira, eu continuo com uma dúvida. Então? Se calhar é ingenuidade da minha parte e é só desconfiança natural que está enraizada em mim, mas é seguro afirmar que a Coulter sabe que a Lyra é filha dela? Sim. É? Tudo indica que sim, não é? Okay. O desespero dela em ir encontrar a miúda até não seguindo as regras, não é? Indo contra o magistério e tudo mais. Okay. Acho que ela sempre soube, aliás, nos livros, há só um detalhezinho que se calhar não é dito na série, quando o Asriel, portanto, a Lyra é deixada, quando a tiram da Má Costa, é deixada num convento de freiras, uma escola de freiras, tipo um colégio parecido com o Jordan, mas para raparigas. Mas depois o Asriel não confia e vai lá buscá-la e deixa-a no colégio Jordan com instruções para o mestre para nunca deixar que a mãe se aproxime dela. E é se calhar por isso que a mãe nunca se consegue aproximar dela. E nós sabemos agora que a Sra. Coulter conseguiu se aproximar dela e, mais do que isso, conseguiu convencer o mestre a deixá-la levar a Lyra, mas também sabemos que é numa altura em que o Lord Asriel está, alguns por ser identificado. Não sabemos onde é que ele está e, portanto, se calhar não está a conseguir controlar a situação. E o reitor ficou ali um bocadinho encurralado, sem conseguir recorrer ao Lord Asriel e numa altura do campeonato em que ele sabe que a miúda tem que ser despachada. Porque leu no Ultiómetro, ou porque a profecia lhe dizia isso, seja por que for, mas ele sabe que a miúda tem que ir à vida dela e se calhar isso ajuda a explicar um bocadinho porque é que mesmo contra o conselho ou contra a recomendação do Asriel, ele acaba por deixar que seja a mãe a levá-la, não é? E com isto tudo, pronto, vou já tirar de frente as únicas coisas, houve 2 ou 3 coisas que eu achei diferentes no episódio. Algumas foi as coisas parece que estavam a vir cedo demais, mas depois eles compensaram, portanto foi só uma questão da ordem dos eventos, mas acabou por acontecer tudo mais ou menos certinho, à exceção de 2 coisas. Uma foi a história do Lord Boreal no nosso mundo, e toda esta história é o início do 2º livro. E, portanto, eu percebo, e lá está, é o mesmo que tu estavas a dizer. Nós temos que seguir outros personagens. E então, como essa história é um bocadinho paralela, estamos a começar a segui-la
mais cedo do que aquilo que nos é apresentado nos livros. Sim, sim. Mas ok, pronto. Estou a tentar fazer as pazes com isso. A outra coisa que notei um bocadinho diferente e que, por um lado, eu percebo, porque é uma série de televisão e eu percebo que a Lyra é protagonista, por outro lado, eu sinto que quebra um bocadinho o personagem da Lyra. Deram demasiada... A Lyra teve demasiada importância e poder de decisão neste episódio que não teve nos livros. Estás a falar do comício de encerramento da festa do Avante? Também, sim, também. Para começar, nos livros não há aquela história de olha, queres ficar cá connosco? Ficamos muito contentes se ficares cá connosco. Pelo contrário, a Lyra quer ficar com eles. E estás a perceber? Não é propriamente... Sim. Nem ela desafia, nem lhe é dada a escolha. Eles assumem que ela fica e ela quer ficar. Depois a história, a parte em que a Má Costa lhe diz até vais ser uma mulherzinha cigana. É um bocado ao contrário nos livros. É tipo, ela já está toda lampeira para eu vou fazer parte da comunidade cigana. E a Má Costa diz-lhe, olha, calma lá, que nós adoramos, gostamos muito de ti, mas tu és uma pessoa diferente. E não lhe diz isso como uma crítica. Diz-lhe só, tem atenção que este não é o teu mundo. Yeah. E portanto, acho que ficou um bocado fora de contexto fazerem a história ao contrário. E a outra cena é essa do comício da festa do Avante, em que nos livros ela está caladinha e basicamente o Lord Fá defende-a. Efetivamente há alguém que diz porque é que a miúda está aqui, mas o Lord Fá é que a defende à frente dos outros, das famílias, não é ela que se chega à frente. O Lord Fá é o rei, não é? É. Ok. E como é que se chama o outro? Father Coram? É Farder Coram. Farder Coram. Epá, eu tenho a dizer que o Farder Coram é neste momento o meu personagem preferido até agora. Farder Coram é ótimo. Ele nos livros é um bocadinho mais decrépito do que isto, mas pronto, também o ator tem que andar e mexer-se, não é? Exato. Sim. E acho em particular que este ator consegue trazer uma energia calma, paciente, mas ao mesmo tempo intensa, sábia, e gosto dessa combinação de tons que o personagem tem aqui na série. Como vocês sabem, eu não me lembro dos livros e portanto não tenho o termo de comparação que vocês têm, mas portanto, sem termo de comparação, estou a adorar este personagem. Está muito bem construído, tenho-te a dizer, tirando a parte de, se calhar fisicamente nos livros ele é descrito como se calhar muito mais velho e um bocadinho mais decrépito, mas de resto está muito bem construído, porque ele também é descrito nos livros que tem essa imagem visual, mas depois o gênio dele é muito brilhante e ágil e ativo, que é também um bocadinho a representação de como ele está dele, por dentro, do espírito dele, exato. E toda essa parte da sabedoria e essa energia é igual. Portanto, está muito bem construído. E a relação dele com a Lyra também está muito a gira, acho eu. Tipo, uma espécie de pai protetor e que a acompanha e que se nota que gosta imenso dela. Gosto imenso da dinâmica dos dois. Acho que está muito fixe. E nota-se que há um certo nível de respeito que é invulgar numa situação usual em que há um homem muito mais velho e uma miúda tão mais nova. E é naturalmente porque ele sabe mais qualquer coisa sobre a Lyra que tem o tal nível extra de respeito por ela, e eu sinto que ele tem respeito por ela porque lhe dá um conselho que poucos adultos dariam, e gostei imenso da conversa que ele tem com ela por si só, mas também por justaposição com a conversa que a Má Costa tem com ela a dado momento quando estão lá as duas a cozinhar. Acho que essas duas conversas juntas fazem um retrato muito engraçado destas pessoas que estão à volta da Lyra e mostram posturas diferentes. A Má Costa muito mais protetora e a querer, embora depois não consiga em todos os momentos, mas a querer muito mais resguardar a Lyra do perigo do futuro. E o Father Coram a ter uma postura um bocadinho diferente. Dizer, tipo, ok, eu sei que tu vais ter que enfrentar muita coisa e, portanto, vou tratar-te como uma pessoa à altura dos desafios que te vão aparecer e vou-te dar uma ferramenta que normalmente não se dá
não se dá aos miúdos na tua idade. E que é, a meu ver, a ideia de que a aceitação da tua personalidade é tão importante como quereres ser a pessoa que quiseres. Estás a ver? E sinto que a Má Costa é muito mais para o lado de ok, são as nossas decisões são as nossas escolhas que nos definem e tu vais poder ser quem quiseres, é na boa, descobre o teu caminho, segue o teu caminho, e é um conselho mega importante para a Lyra, mas também é importante que ela ouça o outro lado, o lado de que a tua personalidade é importante e tu a dada altura tens que aceitar certas coisas acerca de ti, porque senão vais viver eternamente não é num conflito interno, mas num estado constante de desconforto contigo mesma. Exato. E isso também não é bom. E é interessante porque acho mesmo que este é daqueles conselhos que poucas vezes se dá aos miúdos e acho que os miúdos deviam ouvir mais vezes. Mas é engraçado porque, tal como eu estava a dizer há pouco, essa conversa dela com a Má Costa, em que a Má Costa lhe diz isso, foi uma escolha da série. Porque nos livros, eu há bocado não frisei, mas já que estás a explorar este assunto, nos livros a Má Costa diz-lhe mesmo quando ela começa a dizer eu vou ser uma rapariga cigana, e a Má Costa diz-lhe não, nós somos pessoas de água e tu és uma pessoa de fogo. E ela fica muito ofendida, acha que a Má Costa está a insultar, tipo, não me aceitam, e ela diz, não é um insulto, até lhe diz, tipo, rapariga tonta, nem percebeste que estava a elogiar. Uma coisa assim desse género. Sim. Mas é literalmente isso que ela lhe diz, nós somos aqui espíritos de água e tu és um espírito de fogo, como quem diz, tipo, não é por mal, mas tu não vais encaixar aqui porque não és tu. Olha, e nessa onda de não és tu, não vais encaixar, nós somos quem nós somos, etc. É engraçado que o Farder Coram, ou o Lord Far, agora já estou baralhada, o personagem que nós estamos a falar, acaba por falar um bocadinho mais sobre os demons e de dar a entender que efetivamente nós não escolhemos os demons que vamos ter, não é? Quando eles ficam fixos. Acaba por dar a ideia que tem muito mais a ver com a nossa personalidade e etc. E muitas vezes gostaríamos de ter um demon diferente. Não é? Vou até dar um exemplo, um leão, mas na verdade acabamos por ter um caniche, por exemplo. E acabam por descortinar um bocadinho mais sobre os demons e aquilo que significam. O que de certa maneira só mostra também que aquela nossa preocupação inicial que expressámos os três no primeiro episódio, de que foi um bocado fatela que a série abrisse com explicações óbvias de quais é que são as regras deste universo, se calhar era uma preocupação um bocadinho exagerada na altura, porque a verdade é que, estamos no terceiro episódio e ainda estamos a aprender mais coisas sobre como é que isto funciona, o que mostra que se calhar não sabíamos assim tanto enquanto espectadores da série, estás a ver? Não sabíamos assim tanto sobre estas regras, e acho interessante que continuem a fazê-lo sempre que houver uma coisa nova. Não demorem muito tempo a esconder, porque são 8 episódios e parecendo que não, vamos no terceiro. Portanto, acho que sim, acho que a série tem o seu ritmo próprio e se há coisas importantes ela tem que as meter cá para fora, e portanto, à semelhança da Cláudia, também estou a começar a fazer um bocadinho mais as pazes com certos ritmos desta história. E nesse tema dos demons houve outra parte dessa conversa que me chamou a atenção e que eu gostei particularmente, sendo o Farder Coram uma pessoa que parece uma pessoa sábia e perspicaz e que entende as pessoas à volta dele. Achei piada ele descarta um bocadinho e diz eu não percebo nada como é que funciona isto dos demons, e depois diz, nunca me passou pela cabeça que o demon do Tony Costa fosse fixar-se na forma de falcão. E eu acho graça porque a sensação que eu tenho é que os demons às vezes sabem melhor que tipo de pessoa é que é aquela, não é? Do que as pessoas à nossa volta, até porque o demon fixa-se numa altura que é quando nós nos estamos a formar enquanto pessoa, e se calhar as pessoas à nossa volta ainda não têm uma percepção real da pessoa que nós somos, ou em que nos vamos tornar.
E se calhar é por isso que é muito difícil ver em que forma é que o Demon se vai fixar. Yeah. Uhum. Essa conversa realmente adorei. E aquele momento em que o Farda-Kora olha para o seu Demon e diz: eu não mudaria um pelo da pelagem da não sei quantas, não me lembro do nome da Demon dele. Eu não lhe mudaria um pelo. E é bonito que o indivíduo chega àquela idade e esteja bem resolvido com a sua natureza, mas depois ele diz, o que não quer dizer que eu de vez em quando não sonho que ela podia ser outra coisa. E isso é uma coisa que é tida normalmente como uma vulnerabilidade. Penso eu. Acho que isto na vida é tido como uma vulnerabilidade. Tu olhas para o teu percurso e de vez em quando pensares, será que eu tomei as escolhas certas? Como é que poderia a minha vida ter sido se eu tivesse tomado decisões diferentes, ou se tivesse alterado a minha personalidade, se me tivesse forçado a ser outra coisa, ou se tivesse simplesmente escolhido outro caminho. E eu acho que essa vulnerabilidade também é bonita e também é saudável, as pessoas olharem para trás e de vez em quando sonharem um bocadinho. E gostei de ver isso naquele personagem. Estou deliciado com o personagem do Farda-Kora e espero que ele se mantenha. Não me lembro mesmo, mas espero que ele se mantenha na série durante mais tempo. Acima de tudo, acho que, em relação a essa parte da conversa, acho que é importante frisar que o facto de, às vezes, nós se calhar pensarmos que, e se eu fosse uma pessoa diferente, e se calhar eu gostava de ser uma pessoa um bocadinho diferente, não implica que não estejas bem resolvido. E mais do que isso, até que não seja isso que prova que estás bem resolvido. Eu até gostava de ser uma pessoa diferente, mas não sou, tenho esta natureza e estou bem com isso. São sempre, esses momentos são sempre momentos em que há qualquer coisa de autoconhecimento ou de revisão do eu que é feita. E essa revisão, pode ser sempre, aliás, sempre não, mas pode ser saudável. Dependendo de como a pessoa gere isso, mas pode ser bastante saudável tu pensares de vez em quando um bocadinho em ti. E acho que a verdade é que no mundo de hoje em dia faz falta. As pessoas pensam um pouco em si de forma saudável. E acho que a nota daquela conversa é uma boa nota para nos sintonizarmos todos um bocadinho, porque acho que gosto da energia daquela conversa e gosto do que está ali contigo. Será que era mais fácil se nós tivéssemos mesmo demons aqui no nosso mundo, no fundo, para podermos discutir com eles estas questões também? Será que era mais fácil falarmos connosco próprios e olharmos para nós e pensarmos nessas questões todas se tivéssemos o nosso, sei lá, a nossa alma, o nosso self, seja aquilo que for, espelhado num animalzinho que até pode falar connosco? Eu acho que era capaz de ser bastante mais fácil. Eu acho que de certa forma nós temos, Raquel, aquela vozinha interior. Sim, e temos. Mas sei lá, uma coisa é imaginá-la ou senti-la, não é? Outra coisa é vê-la e tocar e ouvir a voz, não é? E conseguir falar com ela como se estivéssemos a falar aqui com um amigo nosso, que é o que acontece no mundo da Lyra, não é? Sim, porque o que acontece no nosso mundo, dentro das nossas cabeças, e se algum ouvinte nosso for psicólogo e me quiser corrigir, não se dá trabalho, guardo para si a sua opinião. Mas aquilo que eu sinto é que quando tu falas contigo mesmo, o processo mental da pessoa que está a falar e da pessoa que está a responder, no fundo é o mesmo processo mental. E acho que a única facilidade que poderia trazer, e imaginando que são processos mentais diferentes, a única vantagem que podia vir de tu teres a tua consciência fora de ti era essa. Era tu não saberes à partida o que é que a tua outra parte de ti te vai responder. Certo. Okay? E acho que isso pode ser útil para evitar certas armadilhas e certos ciclos de pensamento que são talvez um dos maiores problemas de quando nós conversamos connosco mesmos, e que se calhar ali naquele mundo não acontecem com tanta facilidade.
Eu acho que isso pode ser útil, mas eu acho que há aí toda uma falácia no que vocês estão a assumir. Aliás, se calhar duas. Quando eu digo a nossa vozinha interior, eu não estou a dizer quando nós falamos connosco mesmos, tipo, agora tenho que ir arrumar não sei o quê. Não é isso. É aquelas coisas quando tu, sei lá, olhas para alguém e sentes qualquer coisa, mas não consegues bem perceber, ou não vais com a cara da pessoa, ou vais com a cara da pessoa e tipo achas que a pessoa é bem fixe, mas nem nunca falaste com ela. Aquelas coisas que tu sentes, mas que até nem passas muito tempo ali a pensar sobre o assunto, não é racional. E eu acho que isso é um bocadinho o que o Pan sente, por exemplo, em relação à Sra. Coulter, mesmo quando a Lyra ainda está deslumbrada. Esse tipo de coisas. E isso é uma das coisas. Portanto, eu não estava a falar de quando nós falamos connosco próprios no dia-a-dia, estava a falar quando tu paras e estás mesmo só tipo, a pensar e a falar contigo e estás em contacto com aquilo que estás a sentir. E não só com o processo mental, mas com aquilo que estás a sentir. Sim. E isto é a falácia que eu acho que vocês estavam a pôr em relação ao nosso processo mental. Em relação ao mundo da Lyra, eu acho que, para nós, temos uma tendência muito grande a identificar os Demons como um ser à parte, parece quase como um amiguinho deles, mas eu acho que não é. A Lyra não sente o Pan de forma diferente que nós sentimos estas intuições. Certo. Estás a perceber? Eu acho que ela sente igual. A única diferença é que se calhar ele é mais chato e nós ganhamos uma capacidade de calar o nosso instinto com a azáfama das nossas vidas, para nos protegermos às vezes também, mas ganhamos uma capacidade de calar essa vozinha interior que ela se calhar não consegue porque ele está ali a chateá-la. No entanto, e passo aqui para outra coisa que eu acho que tem a ver, mas já saindo da conversa do Farder Coram com a Lyra, mas é talvez a minha segunda cena preferida do episódio, ainda sobre a natureza humana, o que é que me tem a dizer sobre a cena da Sra. Coulter a fazer equilíbrio na varanda com o macaco dentro da janela? Eles estão completamente desligados um do... Aliás, eu acho que a Coulter está completamente desligada dela própria, não é? O macaco está lá dentro, não diz ai nem ui, não comenta, não tem expressão absolutamente nenhuma, e ela está deprimidíssima, não sei, enfim, está desgostosa, eventualmente porque a filha está desaparecida, está com receio. E eu acho que ela e o macaco causam náuseas, porque estão completamente desligados um do outro, não estão em sintonia, ela está completamente desligada dela própria. É uma coisa assustadora. É uma forma de uma apatia qualquer, não é? Não sei se é uma sociopatia ou uma psicopatia, mas há ali uma apatia qualquer nesse psicose, desligamento todo. Desligamento com ela própria. Porque eu não sei exatamente qual é que é a definição correta de sociopata e de psicopata, mas tenho ideia que tem a ver com a ausência de qualquer coisa que é estrutural para a maior parte das pessoas. E se é verdade que ela está de alguma forma desligada do seu demon, sendo o seu demon uma expressão da sua consciência, então é disso que ela está desligada. É uma pessoa, aliás, se formos até às palavras que aparecem no ecrã logo no início do primeiro episódio, é como se ela estivesse desligada da sua alma. É como se ela fosse só um autómato qualquer, ela tem vontade, mas há qualquer... E muito provavelmente sente coisas, e é claro que sente coisas, sente raiva, sente desespero, e continua a ter motivações, mais ou menos ligadas às suas emoções. Portanto, ela tem estas coisas todas à mesma. Ela não é absolutamente um robô. Mas falta-lhe uma centelha qualquer. Há imensos momentos em que a Coulter está simplesmente parada, a olhar para o vazio, completamente sem expressão e provavelmente, naqueles momentos, sem alma. Eu não diria psicopata nem sociopata, mas diria extremamente deprimida, extremamente, e sim, ausente de consciência. Mas se calhar porque eu também não estou a pensar na definição certa de sociopatia ou psicopatia, mas sim, há ali qualquer coisa de desligamento de desumano, não é? Mas eu tenho aqui uma pergunta para vocês, porque é uma dúvida que me tem surgido. E no contexto que eu estava a dizer, eu estava a lembrar-me dessa cena porque achei maravilhosa essa cena. E estava a pensar, a Sra. Coulter é uma das pessoas que consegue desligar de certa forma o seu demon.
E, portanto, não ouvir aquela outra voz dela e ignorá-la muito mais do que a Lyra. Portanto, a Lyra ouve-se muito mais a si própria porque ouve muito mais o Pan. Embora às vezes tente ignorar, mas ouve. Mas o Father Coram diz uma coisa neste episódio de nunca percebi porque é aquele demon de macaco, o que é aquilo. E há uma dúvida que eu tenho em relação à Sra. Coulter, que é, ela é como é. Pronto, ela não é muito boa da cabeça, não é? É má, é vingativa, nem sei. Mas ela é como é porque está desligada do demon dela, ou o demon dela é essa parte má dela. E ela desliga precisamente o macaco quando quer estar em sintonia com os bons sentimentos, como por exemplo, não é que fosse bom que ela mandou o espia, aquele espião magnético ou não sei o quê, metálico para a Lyra, mas naquele momento ela estava super triste e com saudades e tipo, é a minha filha. E o macaco estava lá. E o macaco é bem agressivo. Portanto, eu não consigo perceber se ela é uma pessoa agressiva porque não está sintonizada com ela própria e não está bem resolvida, ou se o macaco é que é esse lado dela. É uma belíssima questão e eu acho que é uma questão muito, muito complicada de se responder, porque ou nós assumimos que os demons são uma expressão do eu e, portanto, não são uma fatia absolutamente desconectada do eu, são uma parte que também nos está entranhada, estás a ver? Sim. E portanto, ou assumimos uma coisa ou assumimos a outra. E eu acho que este episódio dá-nos uma pista de que é mais o primeiro caso. O demon é mesmo uma expressão do eu, e eu acho que as pistas que nós temos para isso aparecem na cena em que os ciganos atacam o apartamento. Toda a cena, a partir do momento em que ela levanta a pistola, até ao momento em que saímos do apartamento dela e voltamos para a ação volta para os barcos dos ciganos, toda essa cena, eu fiquei na dúvida, embora fosse a atriz, eu fiquei na dúvida quem é que eu estava a ver. Se estava a ver a Coulter ou estava a ver o macaco. Há imensas expressões dela, expressões faciais, a linguagem corporal, certos guinchos que ela dá, que são o que o macaco faria, ou o que esperaríamos que fosse o macaco a fazer e não ela. E eu acho que isso serve também para nós não nos esquecermos desta ideia, de que tu tens o teu demon, mas tu não estás separada do teu demon. Ainda espetando o gancho num bocadinho da conversa que estávamos a ter antes, levanto a questão para as duas se será assim ou não que a Lyra e o Pan, ou qualquer outra pessoa e o seu demon, estão dentro da cabeça um do outro, conseguem ouvir os pensamentos um do outro, pensam ao mesmo tempo. Se mais do que isso, se é um erro constante da nossa análise e temos que começar a adaptar-nos a isso, nós e os espectadores, se quando olhamos para a Lyra e para o Pan, está a começar a ser a altura de vermos que aquilo que ali está é um único ser. Tem dois corpos. Um dos corpos é um animal, outro é de um ser humano, mas na verdade aquilo que nós estamos a ver é uma única criatura. Eu acho que sim. E nós sabemos que eles... É assim, tu estavas a perguntar se eles ouvem o pensamento um do outro, ou seja... E eu não diria um ouvir literal, mas nós sabemos que eles sentem o que o outro sente. Sim, fisicamente, sim. Sim, fisicamente, e lá está. E eu acho que psicologicamente o Pan não precisa de dizer à Lyra: epá, eu estou desconfiado daquela pessoa. A Lyra sente que o Pan está a desconfiar. Portanto, tu não consegues guardar segredos do teu demon, nem vice-versa. Certo. Okay. Sim. Ainda em linha com aquilo que a questão que a Raquel estava a levantar. Então, se calhar, esse desligamento que nós sentimos entre, e acho que sentimos os três, entre a Coulter e o demon dela, se calhar a Lyra está errada
quando diz o que é que ela é, quando levanta a questão o que é que ela é, como se aquele desligamento todo significasse que a Coulter não é exatamente uma pessoa como as outras. Pá, se calhar a Coulter está só no limite do que uma personalidade fria consegue ser. Se calhar ela é tão fria, tão fria, tão fria, tão desligada de si mesma, tão capaz de seccionar os seus pensamentos e as suas emoções e ter as cenas arrumadinhas em gavetas e não envolver as emoções quando tem que tomar decisões racionais. Estás a ver este género de pessoa? Diria talvez absolutamente cerebral, não sei se é a melhor maneira de descrever as coisas, mas todos nós conhecemos pessoas mais ou menos deste tipo nas nossas vidas, e se calhar ela é só esse tipo de pessoa, pá, elevada a 10, estás a ver? E não sei, Raquel, se queres adiantar alguma coisa sobre isso. Não, estou a ouvir com toda a atenção. Eu acho que, eu não sei se será por ela ser completamente cerebral, ou, isto é, eu acho que até mesmo no nosso mundo, se estivermos fora da série, nós encontramos N pessoas, independentemente de serem cerebrais ou mais emocionais, ou seja, o que for, que estão desligadas delas próprias. Isto é, nem sequer não se conhecem bem, não ouvem aquela voz interior, não ouvem intuição, estão desligadas, independentemente de terem uma personalidade mais racional, uma personalidade mais emocional, de serem mais brutas, mais calmas. Eu acho que no caso da Coulter, ela é só eu acho que ela sofreu tanto, eventualmente, na vida, não sabemos o quê, mas houve ali um sofrimento tão grande a dada altura, talvez a separação da bebê, não sei, diria eu, que fez com que ela cortasse relações com ela própria. O sofrimento é tão grande e é tão insuportável que ela não quer ter contacto com esse sofrimento, e então, mas isto já sou eu fazer telenovelas, não é? E então criou-se ali uma clivagem, uma separação com ela própria. Acho que é isso, acho que é para evitar sofrimento. Só que depois às tantas não consegue completamente, não é? Porque se nós vemos-la completamente desnorteada à procura da miúda. Vai ao colégio Jordan, onde não é suposto ir, porque se percebe que o magistério não sabe disso. Então vai contra as regras do magistério por causa do desespero possivelmente da criança. Manda aquelas cenas a voar, que supostamente até o magistério tem medo daquilo, mas ela manda porque quer imenso ver a miúda. Portanto, eu acho que aquilo tem mesmo a ver com a miúda, separação da criança, sofrimento grande, vou clivar com este sofrimento, vou-me separar deste sofrimento, e portanto o sofrimento é ela, não é? E então ela deixa de ter contacto com ela própria, e temos um macaco estranho, pronto, enfim, ali sem expressão e sem contactar com ela. Mas depois, mais do que isso, continua a fazer-me confusão o facto de eles conseguirem fisicamente estar separados um com o outro. Sim, porque isso é um elemento. Mas pode ser disso. Eu queria dizer aqui uma coisa em relação ao que disseste. Concordo plenamente contigo, Raquel, e acho que há outro fator, que é ela, quando se desligou, criou esta personalidade mais fria, certo, e acima de tudo criou aquela imagem que ela passa às outras pessoas e que é completamente diferente dela própria. Talvez. E ela agarrou-se tanto a essa imagem que está cada vez mais desligada daquilo que é na realidade. E mais presa a essa imagem fria, sim. Que é o que está no macaco. Quanto a eles se poderem afastar, é assim, não há nenhum elo físico entre Demon e pessoa. O que nós sabemos, segundo a Lyra, é que dói quando eles se afastam. Há uma dor, há um desespero. Ela se calhar está tão dentro desse desespero e desse sofrimento e tão desligada que já não lhe dói. Estás a ver quando tu estás numa depressão? Sim, estás a ver quando as pessoas estão numa depressão tão profunda que já não sentem nada. Sim. Eu acho que é um bocadinho por aí. Ela já nem sente. Ele afasta-se e ela já nem sente. Há muitas raízes para a tristeza das pessoas, e isso e pode, aquilo que tu estavas a sugerir acerca da Coulter, pode ser essa a razão dela. Nós não sabemos, ficamos a saber mais alguns detalhes sobre o passado dela, e aparentemente houve uma transição qualquer que a Coulter fez. Eu fiquei com esta sensação de dondoca que vive à conta para o personagem que nós conhecemos. É porque o personagem que nós conhecemos não é nem de perto nem de longe
compatível com a descrição que a Má Costa faz da Coulter que conheceu há 10 anos. Eu acho que falhou aí mais um detalhezinho que pode ser importante. Eu estava só aqui a pensar de outra coisa que eu ia dizer há pouco e esqueci. Ok. Mais um detalhezinho que era importante e que é quando aquela história toda aconteceu, o Asriel levou a miúda, portanto, a história como é contada é tal como é na série, que é a criança nasceu, eles achavam que conseguiam passar a criança por filha do Sr. Coulter, e quando a criança nasceu ela era muito parecida com o Lord Asriel. E então não dava para negar. Sim, isso a Má Costa diz, não dava para negar. E então, e este detalhe é que ela não diz, o que eles decidem é, ela finge que perdeu o bebê, que o bebê nasceu morto, e o Asriel leva a criança. Pronto. E ela diz ao marido, ups, olha, nasceu morto. Pronto. Mas depois o Coulter descobre que afinal a criança não morreu e que era filha do Asriel e vai lá. E depois há toda aquela história da custódia, entre aspas, da criança, ou a história do Asriel ter morto o Coulter, porque por um lado ele estava a defender a propriedade dele, por outro lado o Coulter tinha direito legalmente de defender a mulher que aparentemente foi violada, porque ela era casada e estava grávida de outro homem. E isso, é dito nos livros que isso deixou-a numa desgraça total, tipo, ela foi completamente arrasada por toda a gente, e ela era super rica, porque era mulher do Coulter, e de repente ficou completamente arrasada. Tipo, ela era um personagem, ela era uma pessoa, tipo uma influencer, e de repente deixou de ser e teve que começar do zero, sem ajuda de ninguém, porque foi completamente renegada, porque traiu o marido. E o rumo que decide dar à vida dela é o de se infiltrar no magistério e desvendar os mistérios da vida e do pó. Então, se calhar a mulher queria ser física teórica, pá. Quer poder, e que poder maior senão aquele de se ligar ao magistério e o pó e etc. Quer dizer que, efetivamente, se tu passas por uma situação tão traumática como aquela que ela aparentemente passou de ter que se desfazer da própria filha, aparentemente contra a sua vontade, isso é coisa para deixar a pessoa a sentir que precisa de ter o poder que nunca teve. E nós sabemos que às vezes o poder se torna um bocadinho viciante. A propósito de uma coisa que a Cláudia disse antes, acerca dela meter uma pessoa cá para fora diferente daquela que ela é, eu tenho para mim que toda a magia tem um preço, sabem? E há muitas coisas coisas pouco saudáveis que nós fazemos que a fatura vem sempre. Sim. E eu acho que aqueles momentos dela de se desligar e estar sem expressão e aquele vazio de ser, essa dormência de que vocês estavam a falar também, eu acho que isso pode ser o preço a pagar, porque ninguém consegue viver com N máscaras e viver bem com isso. Tem que haver um preço a pagar, e eu penso que é o Dalai Lama que diz que a verdadeira felicidade atinge-se quando aquilo que tu pensas, aquilo que tu sentes e aquilo que tu dizes estão em sintonia. Quando deixas cair todas as máscaras, não é? Sim, quando há uma verdadeira sintonia exatamente, entre a forma como os outros te veem, como tu te vês a ti mesmo, e se ela coloca aquela armadura toda, e tem que colocar aquela armadura toda para conseguir fazer a transição de Dondoka que vive à conta para mulher que infiltra a organização mais poderosa do planeta, então provavelmente o preço a pagar é ter que de alguma maneira se desligar e se calhar arranjar uma forma de não pensar também numa data de atrocidades que tem cometido. É importante. Nós estamos a sentar, como é que a gente costuma dizer, Cláudia? Estamos a sentar a Coulter no divã, mas convém não esquecer qual é que é o papel dela nesta história. E pronto, é importante compreender de onde é que as pessoas vêm, mas isso explica, mas nem sempre justifica aquilo que as pessoas fazem. E a Coulter já nos deu sinais suficientes de que
eu vou usar a expressão que a Cláudia detesta. A Raquel se calhar não está a par deste nosso desta nossa questão, mas a Coulter é a vilã desta história, para já. E pronto, acho que pode ser esse o motivo da sua vilanice. Só que mais uma nota, e voltando à tua primeira pergunta e introduzindo uma outra. Eu tenho a certeza para mim de que sim, a Coulter sabe perfeitamente que a Lyra é a filha dela. Mas a minha pergunta é: e dos outros personagens todos que nós conhecemos, dos outros grupos todos de poder, quem é que sabe? Ok, que grupos de poderes é que tem? Isso é uma boa pergunta, porque dá-nos uma chance de cristalizarmos algumas coisas, especialmente num episódio que de alguma maneira fecha um ciclo. Quem é que nós temos em jogo? Tens o reitor da universidade, ok? Sim. E esses, não sei se sabemos ou não, mas pronto, vamos primeiro fazer a enumeração e depois logo vemos. Portanto, Okay. tens a universidade, tens o magistério, tens os ciganos e para já sabes que existem umas bruxas. Sim, mas são esses principais. Ok. Raquel, o que é que achas? Destes, quem é que sabe da ascendência da Lyra? Bom, à partida, ainda, pelo menos na série ainda não sabemos bem, mas à partida os ciganos podem saber, não é? Tendo em conta que a Emma Acosta sabe e está a par. Portanto, eu suponho que o Farder Coram e o John Faa, pelo menos, também saibam. Sim, se calhar não é uma daquelas coisas que todos os ciganos 2 vezes por semana falam ao jantar. Exato. mas é possível que Portanto, alguns elementos da comunidade saibam. Eu julgo que sim. Depois o Magisterium não tenho a certeza que saiba. Não tenho a certeza que saiba. Deve saber também, não é? Caramba, porque depois é uma história que é do conhecimento geral. Porque Coulter e o Lord Asriel tiveram um caso e houve toda aquela confusão da justiça não saber muito bem a quem dar razão. Portanto, o Magisterium sabe de certeza que a Coulter é mãe. Acho que a única pessoa que não sabia era a Lyra. No colégio também têm que saber de certeza, não é? Porque o Lord Faa é uma pessoa importante. Então... Porque o facto do mundo em geral, da sociedade em geral, saber que o Lord, não sei se isto é mesmo um título e existe família real neste mundo ou não, mas que o Lord e a outra família influente estiveram envolvidos num escândalo em que houve uma traição que acabou em homicídio, não significa que a maior parte das pessoas saiba que existia uma criança. Especialmente se, como a Cláudia estava a dizer, a história oficial é de que a criança morreu. Mais do que isso, não é explícito aqui, mas acho que até é a primeira vez na série que se referem a ela como Lyra Belacqua. Mas isso é o apelido oficial dela. Ela chama-se Lyra Belacqua. E ela sempre acreditou que era sobrinha do Lord Asriel, filha dos Condes Belacqua, que era supostamente um irmão do Lord Asriel. Certo. E uma cunhada que morreram não sei aonde. Portanto, ela quando se apresenta, e quem a conhece-a como Lyra Belacqua, não Lyra, apelido do Asriel. Que é o quê? Asriel? Sei lá. Eu não sei se Asriel é apelido. Ele se calhar chama-se Asriel, não sei. Como aquele jogador de futebol, o André. Sim. Então, voltamos à estaca zero. Ninguém sabe quem é a Lyra, que a Lyra é filha dos dois. Pois eu não sei. Eu acho que, por exemplo, o Boreal se calhar sabe. Sim. Porque o Boreal é tipo mega amigo da Coulter. Da Coulter, tendo em conta o tipo de amigos que a Coulter pode ter. É amigo ou algo mais? Eu acho que é só amigo. Okay. Não sei. Para pessoas da laia de Mrs. Coulter é um bocado irrelevante. Ninguém é algo mais, não é? Não, é assim, tipo... Ninguém é sequer amigo. Não, exato, é isso. É que tu estás-me a perguntar se é algo mais, estás-me a perguntar o quê? Se tem uma relação amorosa? Uma relação amorosa para ela é uma relação sexual. Só duvido que ela veja aquela pessoa como mais alguma coisa. Portanto, é um bocado irrelevante. Também estás a reduzir, eu não acredito que vou ser eu a fazer este papel, mas estás a ser um bocadinho redutora. Efetivamente, é suposto, pelo menos nesta fase do campeonato, nós próprios estarmos na dúvida se ela consegue sentir amor pela filha ou não. Isto pela filha! Mas isso é pela filha, não é por um homem qualquer. Ela apaixonou-se uma vez, aquilo deu a geneira e ela bloqueou-se a ela própria.
O que eu estou a dizer é que ela não está apaixonada pelo Lord Boreal. Se vai para a cama com ele, não sei. Ok. Vocês estão tão a inventar, valha-me Nossa Senhora. Estávamos a falar se as pessoas sabiam ou não do coisa. E vocês já estão. Se o Lord Boreal é amante da coisa. O Sousa acha que ela foi contar ao Lord Boreal, assim, no aftermath. Tipo... Enquanto fumava um cigarro. Depois exato, enquanto fumava um cigarro. Olha, nem sabes, a Lyra é minha filha e do Lord Asriel. Lord Asriel não. Asriel só, que ela nunca o trata por Lord. Aquilo é toda uma confiança. Claro. Pronto, está bem, eu não falo mais da vida amorosa dos personagens desnecessariamente. Mas gostava só de notar uma coisa. Porque houve uma cena que eu achei muito bonita. E pronto, lá está. Eu hoje estou farto de me surpreender a mim mesmo. Na história do Lord Boreal, que é uma história que eu tendo a não gostar, porque, como sabem, acho que está a aparecer cedo demais, embora eu consiga compreender porquê. E que é... A questão do medo. Há um momento... Não, mas agora fiquei curioso acerca do que é que tens a dizer sobre isso. E que é uma cena, gostei visualmente. Há uma cena em que, logo no primeiro episódio, em que o Lord Boreal encontra um padre num dos corredores do magistério. Uhum. É mais do que um corredor, é assim uma espécie de varandim que dá para o salão grande. E nós vemos, essa cena está filmada, mesmo de frente para eles, e tu vês o Lord Boreal a aproximar-se pela esquerda e o padre já lá está sossegado, encostado ao varandim. E neste episódio tens uma cena filmada exatamente da mesma maneira. A forma como o personagem entra o outro personagem entra em cena, a forma como o Boreal já está, é exatamente uma transposição beat por beat da outra cena. E é engraçado, porque esta nova acontece não no salão do magistério, acontece ou numa piscina, há ali uns reflexos de água, não se percebe exatamente onde é que eles estão, mas achei muito curioso, porque efetivamente, o nome da trilogia em português é Mundos Paralelos. Nós estamos a falar de mundos que estão separados, e achei muito curioso que visualmente eles nos mostrassem a mesma cena, mas com um dos personagens, o Lord Boreal, a assumir posições diferentes nas duas cenas. Na primeira, que nós vimos no mundo da Lyra, é o Lord Boreal que chega à cena, e aqui é o Lord Boreal que já está na cena. No mundo da Lyra é o Lord Boreal que vem receber instruções. Nesta nova cena é o Lord Boreal que dá as instruções. E não sei se vocês notaram isso. Epá, eu não reparei em nada. Acho isso muito, muito interessante. Yeah. Visualmente, pelo menos, ou tematicamente, talvez um bocadinho também. Mas achei que foi um momento de brilhantismo por parte do realizador. Tu reparaste, Cláudia? Eu não reparei, não. E essas coisas eu deixo para as pessoas a reparar. Eu só tenho mais um tema sobre o qual gostava de conversar convosco. E que é uma dúvida, e gostava de vos ouvir conversar um bocadinho sobre isso, porque talvez a minha dúvida exista porque não tenho os livros presentes, mas estou a precisar de assentar ideias acerca da história do Grumman, do John Perry e da caveira, portanto, da cabeça que o Asriel traz. Há muitas dúvidas que eu tenho em relação a isso. Vou só lançar 2 ou 3 questões e depois deixo-vos conversar um bocadinho sobre o assunto. Primeira pergunta. O Lord Boreal verifica que a caveira não é do Grumman. Isto é um facto? É suposto termos isto bem assente? Sim ou não? Sim. Sim, ok. Então, nesse caso, o Asriel sabia que aquela cabeça não era do Grumman? Não se sabe. Não sei. Ok. Quer Não, dizer, não eu tenho sabe. ideia... Eu pessoalmente não sei. Mas espera lá, ele no primeiro episódio, o Asriel, não está a pegar na caveira. Esta cabeça tem que servir. E não dá a entender que eles são capazes de acreditar nisto. Tenho ideia de qualquer coisa do género, de uma frase do género. Eu não me lembro disso, mas vou deixar Tenho como que ir trabalho de rever. casa. Vou deixar como trabalho de casa para mim mesmo. Eu lembro-me disso, mas a sensação que eu tive na altura, quando ouvi essa frase, foi do género, porque ele diz qualquer coisa do género, tem as imagens, e se as imagens não forem suficientes, a cabeça tem que servir, mas eu acho que foi do género,
se as imagens não for suficiente para me darem o financiamento que eu preciso, então eu tenho esta mega prova que é tipo a cabeça do Grumman. Ok, e portanto nesse caso o espectador não fica com certeza nenhuma acerca do conhecimento que o Azrael tem a propósito da veracidade da cabeça. Bem, eu não fiquei, mas eu também não sou uma espectadora muito para os detalhes. Podemos partir do princípio de que não sabemos se o Lord Asriel sabe ou não. Está certo. E outra questão é, ficamos a saber neste episódio que existem várias entradas, certo? Ok. Uma é em Oxford e aparentemente a outra é perto do Alasca. Sim, pelo menos foi lá que ele desapareceu. Ok. O que é que produz essas entradas? Elas sempre existiram? Eu duvido que essas entradas sempre tenham existido. Isso é uma resposta para mais à frente. Pois, era o que eu ia dizer também, mas é uma questão interessante. É uma questão muito, muito interessante. Sim, e nós até temos alguma noção de como é que isso vai avançar, mas os nossos ouvintes se calhar estão-se a perguntar, mas porquê é que eles não falam daquelas entradas? É tipo, é um dos elementos mais bizarros acerca de toda a série. E eles não têm uma única teoria. Bizarros, não estou a perceber. Aqui nas traseiras no meu prédio há uma. É quando tu deitas o lixo. Quando vais pôr o lixo à rua, atiras o lixo para dentro da fenda do espaço-tempo. A conspurcar outros mundos, francamente. Não vou fazer isso, que horror. Não sabes, se calhar do outro lado dessa janela há uma lixeira. Não, tenho ido lá ao Starbucks porque eles não estão em quarentena. Olha, isso por acaso era uma coisa que dava jeito. Mas sim, mas acho que isto é uma dúvida razoável, porque uma coisa era se me dissesse isto são fenómenos naturais, estas coisas sempre lá estiveram, e nesse caso era um bocadinho incompreensível como é que se constrói todo um jardim à volta de uma coisa daquelas, não é? Aquela janela está protegida por alguém. Se calhar foi mais ao contrário, se calhar alguém a pôs ali para estar bem escondida. Pronto, vou mais para aí. Mas o que é certo é que aquilo tem que estar protegido de alguma forma. Eu começo a questionar-me acerca de qual é que é não tanto de qual é que é o nível de poder que o Boreal tem no nosso mundo, mas como é que ele o alcançou. Eu também penso isso. Não deve ser fácil tu entras num mundo que não conheces e de repente és a rainha da sucata. Isto deve ser difícil. Pô, lá está. Eles não usam o nosso dinheiro. Pois. Será que se calhar ele trouxe ouro? O ouro aqui também é válido. E descobrir quais são as regras desse novo mundo e dominar o medo. Olha, dá bocado estava a falar do medo por causa disso. Eu acho que ele não sabe as regras muito bem, porque ele manda fora as multas e de repente tem o quadro bloqueado. E fica bem baralhado, fica a olhar para aquilo e pensar, mas porquê é que isto aconteceu? Mas há outras que sabem, vês que ele consegue dominar bem um telemóvel, um smartphone. Sim. Não é? E vê-se que está à vontade. O que é que tu querias dizer sobre o medo, Raquel? O medo. Eu gostei muito da conversa que o Boreal teve com o rapaz que está, com o geek que está a ajudar a descobrir as coisas que ele quer descobrir. Não acharam interessante toda a questão Sim. Ok, tu sabes onde é que está a entrada, já podias ter ido conhecer o meu mundo, mas não tens coragem de o fazer. Eu também tinha medo, mas eu consegui dominar esse medo. Isso tem imenso a ver com a personalidade dele, não é? E é um tipo meio estranho. Eu achei piada a isso. Ia pegar nisso agora que o Sousa estava a dizer que alguém tem que guardar aquela entrada. E eu ia dizer, temos aqui duas coisas. A primeira é, nunca te aconteceu, por exemplo, quando lavas o chão e depois vai assim um raio de sol e vês assim uma cena assim meio arco-íris? Tipo, a água e o sol e a luz e quê? Sim. Isso acontece, às vezes acontece na rua. E o que é que tu fazes? Ignoras. Porque tipo, está bem, isto é água e sol. Não pensas, isso se calhar é uma entrada para outro mundo, deixa lá explorar. Portanto, tendo em conta que aquilo que a gente vê o Lord Boreal a ver é uma cena assim meio transparente com um ligeiro arco-íris, eu diria que mesmo que alguém visse aquilo não ia ligar nenhuma. A segunda coisa é, mesmo que alguém percebesse ou saiba que aquilo é uma entrada, temos essa conversa do Lord Boreal que diz que é preciso coragem para atravessar para outro mundo. E portanto, se calhar temos aí uma forma natural de guardar estas entradas. Sim. Sem dúvida nenhuma. Mas pronto, confesso que a história, ainda bem que conversei um bocadinho convosco para solidificar algumas coisas.
porque a história do Grumman está-me a fazer muita confusão, e porque tinha a noção de que isto só se ia saber muito mais à frente, e não era só que se ia saber mais à frente, era que nós íamos saber coisas pelo meio. Eu não sei se vocês sabem do que é que eu estou a falar, mas é provável que não saibam, porque vocês não sabem o que é que eu sei acerca da série Exato. e da história, mas eu achava que nós íamos ter conhecimento de algumas coisas antes de sabermos íamos ter conhecimento da existência de algumas pessoas antes de termos conhecimento da existência. Bom, isto está difícil. Estou muito baralhada. Sim, tens razão, Sousa, tens razão. Ai, Pronto, obrigado, Cláudia, salvaste-me. Cláudia não está baralhada. Como é que é possível? Não, porque eu acho que ela sabe do que é que eu estou a falar. Eu sei de que é que tu estás a falar, tens toda a razão. Pronto. Sim. Pronto. Okay. E voltamos a falar disso eventualmente na segunda season, quando lá chegarmos. Pronto, peço imensa desculpa aos ouvintes, ignorem os últimos 2 minutos, que de certeza que isto não fez sentido nenhum para vocês, e pronto, peço desculpa. Conta-me. Agora uma pergunta prática. No mundo deles não, mas assim no nosso, achas que há uma app assim tipo Pokémon com as localizações? Das janelas? Sim. Isso tinha a sua graça. Era útil. Era útil para quê? Era útil para saber para onde é que tinhas que ir para atravessar. Alguém já se devia ter dedicado a fazer isso, não é? Onde é que estão as janelas e para que mundo é que dão? Exato. Muito bem visto. Como assim? Para que mundo é que dão? Não há só 2 mundos? Epá, está bem, mas sei lá, não sei se o mundo da Lyra não é todo igual ao nosso, não é? Sabemos lá só há 2 mundos. E na imagem inicial, no... Como é que se chama aquilo? No genérico? No genérico aparecem tipo bués. Ok, está bem, mas isso pode ser só um abuso da simbologia. Sim, não se sabe. Vocês sabem qual é que é a origem da expressão His Dark Materials? Eu não sei. E eu tu, acho que já Cláudia? li qualquer coisa sobre isso, mas já não me lembro. Ok, está bem. E tu, ouvinte? E tu, Sousa, sabes? Eu sei. Então conta! Não posso. okay. Mais do que isso, desaconselho vivamente a irem procurar. Sim, a irem procurar. Olha, então, mas ninguém fala eventualmente vamos falar sobre isso. Ninguém fala do filho do Lord Fá que bateu as botas. Eu ia perguntar isso. O Benjamin é filho do Lord Fá. Eu dou-me ideia que sim. Porque não sei, mas dá-me ideia que sim. Eu pensei isso durante o episódio e achei que podia estar a ser só racista e pensei, se eles não me tocarem no assunto eu não vou dizer nada. Porque ele perguntou por ele e ele com um ar triste e quer o corpo. Está bem, mas quer o corpo dele de volta. Sim, porque, quer dizer, se fosse só o filho do vizinho, não queria Não, desculpem. Se um indivíduo qualquer da minha comunidade batesse as botas, eu não queria o corpo para nada. Agora, se fosse meu filho... Raquel, tu és horrível! Não, para além disso, tem a mesma cor de pele. Não sei, não tenham medo do racismo. Ele é o rei. Ele, se calhar, queria o corpo para a família. Não, que disparate. Vocês têm com cada ideia. Não, atenção. Eu não estou a acusar-te de racismo. Mas efetivamente, foi uma coisa que eu pensei. Será que é filho? E depois pensei... Não há rigorosamente elemento nenhum que diga que ele é filho do Lord Fá. É que eu geralmente tenho memória emocional. Eu pensava que fica com esta ideia porque tivessem dito alguma coisa. Não dizem, ele nunca o chamou de pai, nem no primeiro episódio, nem no segundo. Não, olha, na wiki de Dark Materials, da fandom, não diz nada disso. Pronto, portanto, como vês, Raquel, isso Estou a ser racistíssima. Não, uma coisa racismo é outra coisa. Isso foi um exemplo de viés racial. Não é exatamente racismo. E pronto, é uma coisa com a qual temos que viver porque há programações históricas, há muitos motivos para as pessoas terem os seus próprios vieses e acho que não há mal nenhum em enviesarmos de vez em quando. Exato. Desde que depois reconheçamos não era. Não era filho. Não. Mas eu estava mais a ir. Mas porque é que ele quer o corpo do indivíduo? Porque é que ele estava com um ar tão... dele. Mas ele estava com um ar preocupadíssimo. Para a família ter closure, então não vamos deixar lá o corpo. O que é que a Coulter... Se a Coulter faz o que faz com os vivos, imagina o que ela faz com os mortos. Pois também é verdade. Olha lá,
Sim. E já que estamos numa de correr riscos de racismo, vocês não se... Sim, Raquel, dá-lhe! Dá-lhe mais! Não é isso. Sim, vai. Eu gosto imenso da comunidade gypsies, porque tem aquele sentido de comunidade, tipo, bué forte, de ajuda mútua, de família, de comunhão. Sim, mas depois não compreendes que o rei queira ao corpo de uma pessoa que não é filha dele. Adoro que eles sejam uma comunidade unida, mas não compreendo aquilo. São uma comunidade unida, o que é absolutamente indiferente. Na morte a pessoa morreu, já não interessa para nada. Oh my God. Agora aqui a questão é, não sei, é que faz-me confusão, que eu acho que podiam ter mantido à mesma a ideia de como acontece nos livros de que são ciganos. Porque estas características todas são muito ligadas à etnia cigana, comunidade, companheirismo, proteção. Se virmos os desgraçados, são os serem nómadas também. Sim, de serem nómadas. Mas isso não é pronto. isso. Um bocadinho não é isso Diz. um bocadinho uma caricatura que já não faz muito sentido nos dias de hoje, ou que é importante que se mostre que não faz muito sentido nos dias de hoje? Sim, eu percebo a ideia de terem mudado as coisas e de terem posto 30 mil pessoas de povos diferentes e etc. Mas ao mesmo tempo também não é sei lá, aquilo era um lugar de, sei lá, era o... Compreende-te. Aquilo era... Mas eu tenho uma pergunta. Na versão original do livro eles chamam-se Gyptians? Pois, eu acho que sim. Em português tenho a certeza que são ciganos, a tradução. Na original eu acho que sim. São Gyptians. Sim. Mas é que, lá está, é que Gyptians não é a mesma coisa que Gypsies. É suposto eu penso que esta é a ideia do Pullman, é suposto tu olhares para aquele grupo de pessoas e pensares em duas ou três características que associas no nosso mundo com o nosso imaginário no fundo, à caricatura dos ciganos. Mas tem diferenças suficientes. Não acho que, por exemplo, haja uma descrição física que ligue etnicamente todos os membros daquela comunidade. Acho que não há. E, portanto, achando que não há, não me incomoda muito que a série tenha tomado a liberdade de pintar a comunidade de Gypsies com uma data de cores diferentes. Por outro lado, se estiver errado, então compreendo um bocadinho mais aquilo que estavas a querer dizer. Vou tentar descobrir. Porque a verdade é que estes assuntos são sempre um bocadinho uma faca de dois legumes, não é? Não, sim, não quero criar não, acho que o que é saudável é conversarmos sobre o assunto. Mas efetivamente às vezes faz falta a representatividade. E se por um lado, eu não sou cigano e portanto não sinto na pele a necessidade de ter essa representatividade, mas também não tenho a certeza se gostaria de ser representado como uma espécie de caricatura antiga. Estás a perceber? Mas eu acho que gostaria. É difícil, acho que é difícil. As características que aqui são focadas é a mesma cena são os únicos que estão à procura das crianças, são os únicos que estão preocupados, são super coesos, são todos inteligentes, têm estratégia. Sei lá, eu acho que todas as características deles são muito positivas. E pronto, mas também percebo que sim, que por outro lado, se calhar já nós estamos nessa altura de caricaturar tanto, e sim, pode ser chato também ao mesmo tempo. Acima de tudo, ficas com o trabalho de casa de investigar como é que o Pullman lhe chama na versão original, vou investigar. Porque nós podemos estar enviesados pela tradução, porque nos livros em português eles chamam mesmo ciganos. Sim. Não, seguramente. Pode ter sido uma falha do tradutor. Vamos já aqui insultar alguém. Espera aí. vamos mandar mails irados. A verdade é que eu às vezes vejo os episódios com legendas em português, outras vezes vejo com legendas em inglês, depende daquela que eu conto primeiro. E sim, a versão original diz Gyptians, não diz Gypsies. Sim. Eu vejo portanto, na HBO com as legendas em inglês e na série eles dizem Gyptians sempre. A minha dúvida é nos livros originais, que eu não tenho a certeza. Ok, eu ponho as mãos no fogo, como nos livros originais é Gyptians também. Pois, deve ser, sim.
Acharia demasiado polémico pegarem num grupo identificado como gypsies, tivessem ou não as mesmas características da caricatura do nosso imaginário, e depois para a série arranjarem todo um outro nome para a comunidade. Mas pá, não sei, vivemos tempos esquisitos. É verdade, sim. E às vezes não compreendemos que há coisas que são importantes para outros grupos de pessoas e pá, e se calhar são. Pode ser, os livros já foram escritos há muitos anos e o Pullman pode na altura ter chamado Gypsies e até agora, porque ele faz parte da produção da série, ter dito, sim senhora, vamos mudar o nome porque não agora faz faz mais sentido ir por outro caminho. Bem, se calhar já se reconheces agora, isto é uma coisa engraçada acerca da representatividade e da luta contra o preconceito, é que se tu reconheces agora que faz sentido, então já fazia sentido antes, só não tinha sido feito antes. Não é? É um bocado essa cena. Sim, não. Eu estou a dizer é que o Philip Pullman pode ter reconhecido agora que faz sentido e não ter reconhecido antes. Já percebi. Estás a dizer ter reconhecido agora que faz sentido e não ter reconhecido que agora faz sentido. É essa Exato, sim, é isso. Ele reconheceu agora, não é agora que faz sentido, ele é que só reconheceu agora. Houve um personagem que morreu e vocês estão a discutir questões. Aquele personagem para quem tu estás a cagar, não é? Palavras tuas, morreu. Tá já não interessa. Segue. E por falar em segue, a verdade é que este episódio, eu senti isso, acho que vocês sentiram o mesmo. Digam-me se eu estiver errado. Acho que este episódio fechou qualquer coisa. Eu senti que isto foi o fim de um ciclo. Tivemos aqui, conhecemos quase todos os intervenientes, pelo menos deste primeiro ato, digamos assim. Tenho ideia, ouvi dizer, um passarinho veio dizer-me ao ouvido que o livro original está dividido em 3 partes. Está, sim senhora. A primeira parte chama-se Oxford's Lyra. Não, Oxford só. Desculpa. Chama-se... estava a confundir com o título do primeiro episódio. A primeira parte chama-se Oxford e termina precisamente nesta altura. Ok. O que significa que, para os próximos episódios, podemos esperar uma lufada de ar fresco de alguma forma. Vamos conhecer sítios novos, personagens novos, e a aventura da Lyra vai entrar numa fase nova. Sim, literalmente. É uma lufada de ar fresco literal, porque eles vão para o norte. Maravilhoso. Está mais frio. Sim, sem spoiler. Há alguma coisa, ou tentando spoiler o mínimo, há alguma coisa que estejam muito entusiasmadas para ver? Sim. Okay, um personagem em particular. Um personagem chamado Yorick? Claro. Sim. Ok. Eu estou ansioso para ver um personagem chamado Lee. Sim, também. Ok. Isto só para os nossos ouvintes, depois quando esses personagens começarem a aparecer. Não estás a dizer os apelidos de propósito? Não. Não me ocorreu dizer os apelidos dele. No caso do Yorick é porque não consigo dizer o apelido dele. É Birnisson, não é? Pois não sei. E no caso do Lee é porque não consigo dizer o apelido dele. Nunca sei se é Scoresby ou Scoresby. Estou à espera que a série diga como é que se pronuncia o apelido, porque ao contrário da Raquel... nós pronunciamos-lo como nós queremos, então. Exato. Pois, lá está. Isso é assim que tu pensas. Eu penso de outra maneira e eu aceito quando me explicam como é que se pronuncia o nome de alguém, a menos que esteja a fazer review de manifesto, e nesse caso vou-lhe chamar Olivia até ao fim dos meus dias. Eu também não sei como é que se diz os apelidos deles, porque eu sempre disse Birnisson para o apelido do Yorick. E agora não sei se é Birnisson. Eu sempre disse Birnisson. Olha, vocês estejam caladinhos, que vocês em Manifest eu fui assistir a dois episódios e vocês trocavam os nomes todos das pessoas. Nós não trocávamos. Não. É verdade, Cláudia, temos que admitir. Nós não trocávamos. Ao Olive. Chamamos... Nós adaptávamos à nossa realidade, é diferente. É diferente. Chamamos o quê? Micaela à Micaela. Micaela é só Micaela Snob. Micaela. Eu tive para aí 90% da série a chamar Sanji a Samvi. Isso é horrível, isso eu corrigi-te sempre. E eu depois a dada altura desisti só. Durante grande parte desse tempo eu já estava só a forçar para ver se tu te chateavas, e quando tu deixaste de ligar eu também. É como os bullies no fundo. Exato. Olha, só mais uma coisa. Sim. Extremamente importante. Conta-me tudo. Nós já tínhamos visto antes deste episódio alguém a morrer? É que eu não me lembro. Não, acho que não.
Ok. Não, acho que não, porque foi marcante ver o Demon. Exato, é isso que eu ia dizer. Tivemos mais uma informação sobre os Demons. O que é que Mas lhes vimos a acontece? jornalista, não vimos. Mas não Faleceu. vimos o que vimos. aconteceu. Não, Não ficou viste a implícito. borboleta? Não. Ah, Ficou não vimos. implícito. Exato. Ele esmagou foi ao contrário, ele esmagou a borboleta e Pois ela foi. quinou. E ela quinou, pois foi. Agora, yeah. A sério, vocês viram isso? Eu tenho a ideia que ele tem só a borboleta na mão, mas que não se vê sequer ele esmagar a borboleta. Sei lá, ele faz força com a mão, está lá uma borboleta, que não é uma borboleta de ferro. Pronto, está bem. Se tiveres uma borboleta na mão e apertares o punho, Sousa, a borboleta vai morrer. Ok, obrigado por essa informação. Vou ter em conta da próxima vez que estiver a agarrar numa borboleta. De qualquer modo, isso é especialmente interessante neste episódio, porque foi no primeiro episódio da season que foi colocada a pergunta, penso que pelo Roger, de o que é que acontece ou porque é que os demons não estão enterrados com os corpos nas criptas. E, portanto, nós aqui ficámos a saber o que é que acontece aos demons quando a parte humana destas pessoas morre. Esfumam-se só. Certo. E foi, apesar de tudo, foi estranhamente bonito. É isso que eu ia dizer, é que não é esfumam-se só. É esfumam-se com purpurina. Sim. eu achei especialmente bonita a reação do macaco. Houve qualquer coisa naquela cena em que o macaco fica a olhar para o pó que sai, ou para as purpurinas, e fica muito curioso com aquilo, e tenta tocar um bocadinho, e achei essa cena estranhamente bonita. Então, pergunta de follow-up. Será que foi a primeira vez que o macaco e a Coulter mataram alguém? Ok, eu sei que ela não matou este propriamente. É isso que sim, não. Ele é que se mandou do poço do elevador. Yeah. Mas será que foi a primeira vez que eles viram alguém a morrer à frente deles? Epá, não sei. Eu às vezes... Há certas coisas na minha vida que já aconteceram há tanto tempo que quando voltam a acontecer é como se fosse a primeira vez. Portanto, pode ter sido isso que aconteceu ao macaco. Isto é bem estranho. Não sei, mas Não eu há, acho que... devia haver testrals neste mundo para a gente saber. Exato. Mas achei-me engraçado estarem a falar das outras seasons, das outras séries da outra série sobre a qual já fizemos uma review no nosso podcast, porque a verdade é que vamos fazer mais, não é? Pronto, isto agora está a rolar e vamos fazer mais. E eu aproveito que estamos nos momentos finais do nosso relatório de hoje para dar aquele empurrãozito aos nossos ouvintes, para darem um saltinho à nossa página de Face, www.facebook.com/Agentes do Drama, onde já podem encontrar, pelo menos há 2 semanas, umas votações muito jeitosas que nós estamos a publicar para que vocês, ouvintes, nos ajudem a decidir uma das próximas séries que vamos reviewar. Peço ainda que, se alguém se lembrar como é que reviewar se diz em português, nos contacte de alguma forma e nos explique: olhem, migas, isto diz desta maneira, está bem? Ao fim de 35 horas já estava na altura de aprenderem. Mas pronto, visitem-nos. Eu penso que por agora, por esta altura, o nosso podcast também já está disponível, não só no Spotify como habitualmente e nas outras plataformas todas, mas também no Google Podcasts. E portanto, se nos estão a ouvir através do Google, então cliquem na sininha que diz subscrever, porque isso dá-vos uma paz de espírito. Passam a receber uma notificaçãozinha só uma vez por semana quando tivermos um episódio novo. E pronto, não têm que estar preocupados. Será que eles já publicaram um episódio novo? Não é preciso, porque a app faz isso por vocês. Não é, meninas? É. Precisamente. Façam isso. Adoro o vosso entusiasmo por esta parte de publicidade institucional. Não sabem que eu gosto imenso da imagem do... Foi o nosso amigo André Antunes que desenhou aquele logo. Tá e maravilhoso. o vídeo também. O vídeo não. O vídeo foi o nosso outro amigo João Borges, que é um animador 3D. Eu vou dizer uma asneira. Do c... Pronto, já disse a asneira. É absolutamente... posso fazer isso. Mas a verdade é que o Borges fez ali um trabalho
pá, uma coisa impressionante. As pessoas não têm a mínima noção, mas o Borges fez aquilo em menos de 24 horas e fez aquilo de raiz. Ele desenhou o sketch original numa folhinha, depois fez a modelação, depois fez a animação. O Borges fez aquilo em menos de 24 horas. É absolutamente impressionante a capacidade que aquele miúdo tem, e tenho a certeza absoluta que vai longe. E olha, se algum dos ouvintes precisar de uma animação 3D para um negócio ou para um projeto ou para uma coisa qualquer, contratem o Borges, porque ele merece. E não vão ficar desapontados com o resultado final. Ninhas, que mais temos para hacer hoje? Gostam do meu espanhol? Sim, temos o rating. Ainda bem que alguém gosta do meu espanhol. Eu tenho um rating de 8.5 para dar hoje. Ok. Eu tenho um rating de 8. Está muito melhor do que o anterior. Estou a começar a fazer as pazes, mas ainda não estou totalmente tranquila. E eu tenho um rating para dar de 8.3. Molto bene. Olha, eu acho que assim a bem dizer está tudo, não está? Assim a bem dizer, acho que sim. É? Então pronto. Para a Se semana calhar ficávamos por aqui. Voltamos a encontrar-nos para a semana. Já sabem, todas as sextas-feiras às 9h30 um episódio novo do nosso podcast. Às 9h30 da noite. Não sejam lambões. Acho que é uma boa hora, porque assim a malta tem tempo, tipo, recebe a notificação e pensa, agora tenho o fim de semana para ver o episódiozinho, não é? Parece uma boa altura para termos os nossos episódios publicados. Estava só a esclarecer. Fizeste muito bem, minha querida. O que seria de nós e dos nossos ouvintes sem os teus esclarecimentos? Não vá alguém ter folga à sexta-feira e achar que acorda de manhã e já tem o episódio. Quando vai fazer a sua corrida matinal, não é? Viu o episódio na quinta-feira anterior, véspera, e depois levanta-se. Não diz ideias. Vai correr para o à Parque das noite. Conchas ou assim. Tal. Moderna e faço jogging. Depois um dia explico-te. Fico a aguardar. Então pronto, minhas queridas. Da minha parte, um grande beijinho para vocês. Divida o beijinho entre vocês, que os meus beijinhos são valiosos e não é para estar a dar assim. E para os nossos ouvintes, olha, até à próxima. Até para a semana. Até para a semana.